Na final de League of Legends, quando aquilo enche o estádio dos Lakers, não é? Porque aquilo é o estádio dos Lakers. Quando enche o estádio dos Lakers, o prémio final são aqueles milhões. Tem aquela viewership. A partir daí, tudo o que são grandes agências noticiosas captaram o fenómeno. E são elas que, no fundo, difundem para a população em geral, os mass media, não é? Acho que a final do ano passado de League of Legends foi o ponto. They need the cleave. Where's your E-Place? Now is coming out of Oz. ET split! Huge from Uni! And that's going to be almost enough with a toss-up. Koro, he's locked in the sidelines. And they just kill him off. Consideramos esportes como o xadrez, do qual eu fui praticante desde que tenho 7 anos, também não é uma atividade física. E, no entanto, é considerado um desporto a nível mundial. Portanto, os esportes, penso que podem ser considerados um desporto. O desporto por si só não implica propriamente tenhas que correr e conseguir fazer 100 flexões ao fim do dia. Um desporto implica que haja competição, implica que haja regras, implica que haja respeito pelo adversário e na parte física implica que seja algo que exija coordenação motora. A todos os efeitos, a coordenação motora nos esportes. A minha ligação com os videojogos começou logo desde muito cedo, portanto, desde muito jovem. Portanto, o meu irmão tinha um computador, que era um Timex 2048, portanto, eu tinha cerca de 6 anos e a partir dessa altura, portanto, os jogos entraram na minha vida. Portanto, até agora não parei. Nós começamos um grupo de amigos, né? Portanto, começamos a jogar em 1997. Em 1998 fundamos o Skig, que era um grupo de amigos que partilhavam uma paixão sobre o jogo. Eu comecei a jogar desde muito novo, por volta de quê? Desde meus 14, 15 anos. Comecei aqui em Medal of Honor, depois virei mais profissionalmente para o World of Warcraft, onde cheguei a estar em guilds europeias de renome, como os Method, e depois parei um bocado e senti a necessidade outra vez daquela adrenalina da competição, e então ingressei nos Grow Up Gaming. Acho que foi em 99, havia um cybercafé perto da minha escola e comecei a jogar Unreal 1. E depois passei para o Unreal Tournament 99, fiquei fascinado com o facto de poder jogar online não, neste caso em LAN, em 99, com os meus amigos, interagir. A partir daí comecei a jogar online e no T2004 finalmente já tinha idade para competir e para ir aos Estados Unidos da América consegui ganhar o qualificador português da World Cyber Games e fui para São Francisco, felizmente, e foi aí o início da minha carreira. Eu, quando era pequeno, era uma criança extremamente doente, ou seja, não era autorizado a sair de casa porque não podia. Então acabava por ficar a jogar Sonic e coisas assim antigas, Super Mario, o Senhor Italiano. E quando surgiu a ideologia da internet e começar a jogar, por exemplo, Warcraft 3 online, comecei-me a tirar de cabeça para os jogos online. Depois comecei a jogar Dota no Warcraft 3, depois joguei profissionalmente Heroes of the Storm e League of Legends em Portugal e pronto, depois passei para o League of Legends. É mais para aí, foi uma questão de saúde que me direcionou então para o eSports. O primeiro jogo que eu joguei de computador, assim, mais a sério, joguei um joguito mais Sweeper, não sei o quê, mas o primeiro a sério que eu tive foi o StarCraft. Foi muita sorte. Foi o StarCraft, foi o primeiro jogo que eu joguei mais a sério. Joguei outros FPS também, mas aquele deve ser provavelmente o primeiro. E o StarCraft no fundo, foi dos primeiros jogos que trouxe um sistema mais ou menos competitivo online com o Battle.net. Porque o Battle.net tu tinhas de facto a tua própria conta e depois jogavas 1v1 com pessoas do outro lado do mundo e, portanto, o conceito de esportes, que é muito meter as duas pessoas num computador a jogar uma contra a outra, tem muita da sua base no Battle.net inserido. O Battle.net foi um dos grandes pioneiros, então, da promoção dos esportes. Por isso é que o StarCraft era, no fundo, é o jogo dos esportes na Coreia. Foi
Foi o jogo que trouxe o boom dos eSports. Portanto, foi o meu jogo também, foi o primeiro. Ainda hoje, sim, eu sou associado ao League of Legends e com todo o orgulho, mas eu tenho um carinho especial pelo StarCraft 2. A conexão com os eSports já vem há muito tempo. Eu comecei a jogar StarCraft em 99, quando tinha 13 anos. Foi grande loucura. Não me lembro hoje do primeiro jogo que fiz. Quando eu entro no multiplayer todo cheio de peito, ganho os bots, vou limpar isto tudo, que é um espetáculo. Perdeu logo o primeiro jogo de um tarião todo tamanho. E aí, ok, agora bora lá treinar isto a sério. Lembro-me em 2001 falava-se que havia estádios na Coreia para ver pessoal a jogar StarCraft. Lembro-me de sacar os replays dos coreanos para analisar as estratégias, quando começaram a aparecer os replays, foi espetacular. Os esportes para mim sempre foram uma grande paixão, seja todos os jogos que não, eu já joguei. Mas os esportes é uma coisa que eu acho espetacular. Que é, tu podes ser bom no jogo, independentemente da tua estatura, independentemente do teu sexo, independentemente da tua religião, independentemente da tua... A melhor jogadora norte-americana de StarCraft é uma rapariga, Scarlet. A imagem que passa, para quem está de fora, são 4 pessoas, 5 pessoas sentadas, umas à frente das outras, tipo a carregar numas teclas e nos botões. Então, do meu ponto de vista, está completamente errado. Porque, da mesma maneira que, portanto, um futebolista, claro, tem que ter uma preparação física muito, muito grande, obviamente, mas também tem que ter uma capacidade de decisão elevadíssima, não é? Portanto, tem momentos cruciais. E isto, num jogo como, por exemplo, um jogo, seja um jogo de estratégia, seja um jogo chamado MOBA ou mesmo um first person shooter, há um momento também de decisão. Portanto, há competências que têm de ser trabalhadas, portanto, reflexos, por exemplo, precisão, é preciso trabalhar muito bem a precisão, é preciso haver uma coordenação, portanto, mental, portanto, entre aquilo que eu estou a pensar e, por exemplo, as ações que eu estou a executar portanto, ou no teclado, ou num comando, ou no gato. E também há uma parte, quando eu digo mais mental, no sentido estratégico, ou seja, é preciso definir estratégias, é preciso também trabalhar em equipa. Portanto, há todo um jogo aqui competitivo e também a nível técnico e tático que estão incluídas nos eSports. É assim, quando tu vais a uma competição internacional como a Electronic Sports World Cup ou a World Cyber Games, percebes-te uma dimensão que não tem nada a ver com esta cá em Portugal, apesar de termos estado a crescer. Mas também temos que ver que isso são as Olimpíadas dos videojogos, estão lá as melhores equipas e está tudo focado ali. O que nós podemos comparar é assim com uma realidade asiática, uma realidade coreana, em que o desporto nacional, não sei se continua a ser ou não, era StarCraft. Só vendo este fator, isto é logo um fator cultural imenso. Nós temos em Portugal a cultura do futebol, na Coreia tem a cultura dos esportes. Na Coreia, um puto que joga videojogos, aliás, um puto que queira ser profissional de videojogos, porque isso é possível na Coreia, certo? No fundo, ele sabe, porque toda a envolvente à volta dele o diz, que para ele ser bom jogador de videojogos, ele tem que ser bom na escola. O exemplo mais espetacular que eu tenho para ti é que o scouting dos jogadores de League of Legends na Coreia está intimamente relacionado com as notas que eles têm em matemática. Porque um grande aluno na matemática, um aluno que tenha 20, é um aluno excepcional em lógica, concentração, memória, capacidade de raciocínio, capacidade estratégica. Tudo isto são componentes essenciais a um jogador profissional de League of Legends. E, portanto, a escola na Coreia e o gaming estão intimamente ligados e são amigos, porque os professores reconhecem num aluno que joga videojogos alguém que tem muito potencial, porque ele vai para casa e treina competências escolares nos jogos. O caso do inglês é um caso básico, que é provavelmente o único caso em Portugal que nós reconhecemos, que é uma criancinha que joga muitos jogos de computador, no caso, por exemplo. Aprende inglês a estar online e muito do inglês que ela pode vir a adquirir vem daquele jogo, e é o meu caso. Ou dos filmes e assim. No caso da Coreia, isto é expandido, ou seja, uma professora de matemática lá sabe que o aluno vai para casa e se calhar vai estar a jogar um jogo que tem theory crafting e, portanto, ele vai treinar ali com títulos e não sei o quê. E, portanto, elas apoiam-se mutuamente. Na Coreia, os videojogos não são vistos como algo mau, porque, culturalmente, as pessoas estão preparadas para o fenómeno e sabem ver muito bem aquilo que é de bom e de fazer muita força para que se apoie aquilo que é de bom. E o que é de negativo, eles também sabem combater.
O crescimento dos esportes na Coreia teve a ver com a desregularização das telecomunicações na Coreia. A largura de banda ficou muito mais acessível e houve muito o fenómeno da televisão por cabo. E houve 2 canais que foram criados exatamente para o conteúdo. Na altura ainda se falava bem em esportes, falava-se nos videojogos. Só mesmo para isso. E o StarCraft entrou aí. O StarCraft entrou na Coreia foi um sucesso brutal. Um bocado que nós tivemos aqui por altura de 2003, 2005, aquela mania dos cibercafés, que havia um cibercafé em cada esquina, eles tinham isso e muito mais, de StarCraft. Criou-se toda aquela infraestrutura e todo aquele hábito do consumo de esportes que nós ainda não temos, mas eles tinham os canais, tu ligavas um canal que estava sempre 24 horas e dentro tinha StarCraft e eles tinham esse conteúdo muito mais disponível e isso foi o principal catalisador. Se uma pessoa é o melhor na sua profissão, consegue manter-se a jogar desportos eletrónicos e retirar bastante dinheiro disso. Existem várias formas de o fazerem, não só do salário, mas também os prémios de torneios, streaming, portanto, publicidade em si, marketing direto. Em Portugal é um bocado mais complicado, porque somos um país pequeno, os orçamentos de marketing das marcas para Portugal são reduzidos, comparados com outros países. Nós temos vindo a lutar desde sempre contra a falta de meios. Atingimos um ponto bastante interessante. Sou sincero, o meu primeiro contacto com um evento de larga escala foi aos meus 16 anos, fui logo para os Estados Unidos. E o facto de conseguir ter visto a imensidão da World Cyber Games, que neste momento já não existe, mas que era um torneio brutal porque conseguia juntar todas as nacionalidades, como se fossem as Olimpíadas, foi aí que eu percebi que isto ia dar um boom e eu percebi do quão grande pode ser. Nos últimos anos tem vindo um boom enorme em termos de esportes eletrónicos. Acho que está no bom caminho, muito graças também à empresa ligada ao League of Legends, neste caso, e a Dota, que também teve um boom muito grande. Apesar dos primórdios ter sido no StarCraft, a Blizzard ter contribuído bastante no StarCraft, mas acho que sim, passa muito pelo feedback e pelos apoios dessas grandes empresas criadoras de videojogos, que agora está-se a espalhar cada vez mais, com prémios milionários. Acho que é espetacular para qualquer amante de videojogos que queira competir mesmo, ter esta vertente profissional. O único jogo que eu acho que disse-me assim, olha, isto há potencial, mas foi antes dos esportes. Portanto, o jogo que eu senti que, ok, isto realmente, a competição dentro do jogo vai ganhar uma proporção enorme. Tive esse feeling com o Quake, no sentido de multiplayer. Neste momento está a ser a Golden Age dos esportes. Só o torneio de Dota que conseguiu milhões de euros, bateu qualquer tipo de recordes. Portanto, acho que é esta altura que devemos apostar e devemos conseguir que os esportes ganhem mais seriedade. Eu penso que ainda vai ser mais brilhante que aquilo que é agora, porque se analisarmos de ano para ano as alterações, é sempre um crescimento exponencial quando a pessoa pensa, ok, já teve o crescimento máximo, agora vai começar a reduzir. No ano seguinte ainda é maior. Portanto, nós temos finais de campeonatos do mundo em que estão 40 mil pessoas num estádio a verem os jogadores, ao vivo. O futebol leva 100 anos de vantagem em relação aos esportes. E mesmo assim, quando o futebol começou, não tinha os números que têm hoje os esportes. Sim, o mundo é maior, sim, existe mais globalização, o fluxo de informação é muito, muito mais rápido e, portanto, tem essa vantagem, mas é uma vantagem que eu acho que os esportes podem aproveitar muito, muito bem. Ainda por cima porque, em termos daquilo que é as gerações que vêm aí e as gerações que aqui estão, era a questão dos decision makers, ou seja, daqui para a frente, as barreiras de impedimento ao desenvolvimento dos esportes vão caindo cada vez mais. Cada vez mais. Existem muitas pessoas a quererem esses lugares, por isso acho que vai expandir de tal maneira que vai ser considerado finalmente por todos, sejam adultos, sejam velhos, sejam jovens, um desporto, porque não é fácil. Uma coisa é jogar com os pés, outra coisa é jogar com as mãos. Ou seja, não é muito longe do futebol. Eles têm que fazer treinos, eles têm que comer bem, eles têm que dormir bem, porque senão o cérebro não aguenta aquela pressão de segundos. E temos de ter em conta que também no futebol existe isso, mas no esportes e no League of Legends, por exemplo, existe muito isto. Estamos a jogar, treinámos um ano inteiro para chegar a um jogo e uma falha de um segundo em que o nosso cérebro não faz o que é suposto e para o que foi treinado, e eu acabei de perder €1 milhão. E isso é desporto.
Eu tenho pessoas no IRC que acham que os esportes já podem ser levados como profissão e desistir da escola é uma opção, etc. Não façam isso. Ainda é muito recente, talvez daqui a 20 anos seja possível, mas não façam isso, eu não o fiz. E se o fizesse tinha sido um grande erro na minha vida, porque não tinha profissão neste momento. Eu felizmente neste momento tenho uma profissão e também sou jogador de esportes, diria profissional, mas não ganho um salário fixo. Portanto, não poderia sobreviver disso. Ou então se sobrevivesse neste momento já não tinha dinheiro nenhum que tinha ganho nos torneios. Portanto, esporte sim, podemos tentar ganhar torneios, podemos tentar profissionalizar-nos, mas nunca desistam dos estudos nem dos vossos sonhos paralelos, porque não vale a pena, ainda não temos essa liberdade. Os esportes são o futuro do entretenimento digital e, assim, isso é um bocado independentemente de que as pessoas acreditem ou não, porque os esportes vão já aparecer, já passaram a maior parte dos desportos em números de espectadores e mesmo em atratividade de investimento. E vão continuar. Enquanto houver computadores, enquanto houver rede, enquanto houver internet, enquanto houver pessoas e jogos, vai haver esporte. Mesmo que não conheça, um dia vão conhecer. Porque pode não ser para o ar, pode não ser daqui a 5 e até pode não ser daqui a 10. Os esportes são um fenómeno mundial, que chegam em todo lado e vão crescer em Portugal também. E eu ia nem estar vivo para ver um estádio da Luz, ou um estádio do Dragão, ou um estádio nacional, um estádio qualquer, a encher com um evento de esportes só português. Não tenho dúvida disso. Pode não chegar já, mas vai chegar.